Olá galera, eu sou a Marcele do grupo de estudos Gêmeos. Estou aqui para falar com vocês sobre a África. Bom, pensando em você, como o nosso grupo de estudos começou a estudar a África de um modo bem específico, a gente encontrou vários vídeos bem longos que falavam tão pouca coisa. Então a gente decidiu que pegar tudo e acoplar mesmo para passar para vocês. E tudo isso você vai ver em menos de 5 minutos. Vamos lá? Começando o relevo. A África, ela apresenta como principal relevo planaltos. Um famoso emblema do relevo africano é um Rift Valley. Não sei se você já ouviu falar. O Rift Valley ele compreende uma área de grande depressão que possui cerca de 5.600 quilômetros do continente africano, tá? Esse Rift Valley, ele parte do Líbano até Moçambique, para você ter ideia da extensão dele. Se tratando agora de vegetação, o que acontece? Quando uma pessoa se uma pessoa chegar em você hoje e perguntar assim, quais são os tipos de vegetação da África? Você ia saber responder? Chegamos num consenso. É mais fácil uma pessoa chegar e te perguntar qual é a vegetação que não tem na África. Porque a África, por ser grande em extensão e por ser, ela está localizada numa parte que corta, que passa a linha do Equador, ela apresenta muitos climas e muitas vegetações. E a única que não tem seria o quê? Uma vegetação subpolar de clima... Como é? De clima tundra. Tundra, isso mesmo. A tundra não tem. Então tudo tem de verdade. Mas as principais vegetações que nós encontramos na África seriam o quê? A savana e o deserto. Não temos o quê? A tundra. Então, se alguém chegar em você e perguntar quais são as vegetações da África, seja esperto, fale que não tem a tundra, certo? Vamos lá. Eu acho que você já ouviu falar desse rio. Esse rio é bem famoso, é o Rio Nilo. O Rio Nilo, aquele que aparece em muitos desenhos antigos, até no Pica-Pau, né, Marcos? Marcos, nosso cinegrafista. Pois é. Então, o Rio Nilo ele é um dos 5 principais rios que a gente encontra na África, tá certo? E esse rio ele é muito importante por 5 principais fatores, que seriam o quê? A agricultura, o comércio, o transporte, a pesca e a energia, tá bom? As pessoas que dependem mais desse rio são aquela população de regádio, sabe? Que vive perto dos rios por conta da necessidade que esse rio pode estar trazendo para a nossa vida, tá bom? Ok. Quando a gente pensa na África, a gente estudando, nós temos 2 partes para serem estudadas. A África do Norte e a África subsaariana, tá bom? Aqui eu coloquei as principais características da África do Norte e a África subsaariana. Vamos ver então. A África do Norte ela é conhecida como África Branca, né? Ela tem muitas características culturais que se remetem ao Oriente Médio. Ela possui principalmente, lá em cima, um clima desértico, bem seco, semiárido, tá? A qualidade de vida da África do Norte é bem baixa. E a população deles sofreu muita repulsão populacional, tá? A África do Norte, ela compreende 6 países da África total. Já a África subsaariana, que é conhecida como África Negra, ela é considerada como isolada, culturalmente se falando. Ela não teve um impacto cultural como a do Norte teve pelo Oriente Médio, por isso que ela é considerada isolada. Ela, por muito tempo, acredito que até hoje, abasteceu a África Branca. E aqui, eu coloquei aqui, deixa eu desvendar essa mensagem para vocês. Concentração de BOs. Por que concentração de BOs? Seria a concentração de problemas. Os principais problemas encontrados aqui na África subsaariana, a África Negra, seria problemas sociais e econômicos. Tá bom? Nós temos também muitas disputas étnicas. O IDH da África subsaariana é muito baixo e a subnutrição é muito alta, tá? A África Negra, ela possui 47 países, tá bom? Vamos agora um pouquinho falar sobre segregação racial, que foi algo bem impactado entre os anos de 1948 e 1992. Vamos ver se você se lembra. Com certeza, você estudante já ouviu falar sobre esse nome, Apartheid, né? Que foi a política racial imposta pelos brancos, que era a minoria, sobre a população negra, que era a maioria, tá? Onde foi o palco
Apartheid? Foi na África do Sul. A África do Sul foi palco dessa política racial. Assim como também foi e é atualmente a principal economia, o destaque econômico da África está aqui na África do Sul. Tá bom? Vamos um pouquinho mais para cá agora. Conflitos no continente. Nós sabemos que a África sofre muitos conflitos. E os principais temas desses conflitos seriam o quê? Conflitos étnicos, principalmente na Ruanda, religiosos, mais no Sudão, políticos e de poder, mais no Quênia, tá? A consequência desses conflitos gerou duas coisas muito importantes, que seriam o surgimento de crianças soldados e de refugiados. Essas crianças soldados, a gente encontra exemplos naquele filme Diamante de Sangue. Talvez você já tenha assistido, né? Que são crianças que portam armas que às vezes são muito maiores do que elas mesmas, não conseguem nem segurar e o objetivo delas é sair decapitando as pessoas, tá? E os refugiados seriam o quê? Aqueles imigrantes que têm que sair da sua cidade em busca de condições melhores, ou até mesmo porque eles foram expulsos por causa de divisão de território, e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Qual seria a conclusão das coisas boas e ruins da África? Afinal de contas, a África não é só um país precário e ruim, ela tem grandes riquezas naturais, ou melhor dizendo, extraordinárias riquezas naturais. Essas riquezas da terra seriam o petróleo, o diamante, o ouro, o cobre, cobalto, coltan, tá bom? Agora, o que seria ruim na África? A pobreza do povo. Enquanto tem a riqueza da terra, existe a pobreza do povo, inversamente proporcional. Essa pobreza do povo seria o quê? A África, por possuir os piores IDH do planeta, ela tem um saneamento básico precário, uma alimentação pouco investida, as crianças passam fome. Óbvio, quando a gente lembra de África, a gente já pensa nisso, crianças magrinhas, né? A educação não é investida e os serviços públicos e privados também não tem muito investimento, tá bom? Bom, eu disse pra você que a África, por possuir uma grande extensão, ela possui grandes vegetações e climas, não é mesmo? A gente já falou da vegetação, que ela tem de tudo um pouco e que a gente não vai achar o que é a tundra. Muito bem. Agora a gente vai falar então dos climas desse continente, tá bom? O continente africano, ele possui climas individuais. Ele é um continente quente, mas por estar localizado, como eu havia dito anteriormente, numa faixa que passa pela linha do Equador, ele possui o quê? Uma variação de pluviosidade por conta da sua localização. Aqui na África, a gente vai achar os seguintes climas: o equatorial, o tropical, o temperado, semiárido, desértico e mediterrâneo. Tá? O equatorial seria o quê? Seria aquele clima quente e chuvoso. Tá? O equatorial, ele se assimila, sabe aonde? Aqui no Brasil, a Amazônia. Ela é super quente. Não sei se vocês já foram para o norte do Brasil, mas, por exemplo, eu fui e é muito quente mesmo, mas chove muito, é impressionante. Tropical. O tropical se remete a São Paulo, por exemplo. No verão é chuvoso, mas no inverno é seco. Tá? Temperado. A estação temperada da África seria o quê? Aquela estação bem definida. Se está chovendo, a prolongação da chuva é constante, só chove. Se está calor, fica só quente, tá bom? Semiárido. O semiárido, a gente pode fazer uma comparação com o nosso Nordeste brasileiro, né? Que seria o quê? Chuvas entre 300 e 600 milímetros anuais, ou seja, muito pouco, é seco, tá? Predomina o quê? A caatinga é seco, savana, sabe? O desértico também seria o quê? Grande amplitude térmica, ou seja, de dia é super quente, mas de noite super frio, tá? Para fechar então, o Mediterrâneo. O Mediterrâneo seria o quê? Seria no verão seco e no inverno chuvoso. Enfim, pessoal, sobre a África, as principais coisas que você precisa saber, você já está apto para fazer uma prova com essas informações. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês tenham gostado. Obrigada! Chihuahua.